Irmãos, graça e paz. Que bom mais uma vez nos reunirmos em nome do Senhor, ainda que a nossa reunião seja em torno de um conteúdo e não uma reunião onde fisicamente nós estamos presentes, juntos, mas é bom saber que de alguma forma nós temos esse contato, que de alguma forma nós temos uma caminhada de aprendizado e nós jogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida da igreja, sobre os nossos corações, o cuidado do Senhor nos consolando e confortando nesse período tão difícil para nós, né? Um período estranho, algo diferente, mas um período também de reflexão em que paramos e avaliamos as ações do Senhor sobre nós. Não há dúvida de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele é soberano também sobre essa pandemia. E também não há dúvida de que são momentos em que nós somos chamados à reflexão sobre as nossas impossibilidades, como nós valorizamos as nossas reuniões, como nós valorizamos a nossa liberdade religiosa, o que nos faz falta nesse momento, o estar junto com outros irmãos, em comunhão, estar junto no nosso local de culto, prestando culto, cultuando a Deus, juntos ali no mesmo ambiente, não apenas assistindo a um culto, mas prestando culto, porque nós fomos chamados a cultuar a Deus. Tudo isso é para nós refletirmos o que é caro para nós, e eu creio que esses momentos eles são para isso. Nós vamos orar nesse momento e a seguir nós faremos a leitura bíblica para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso estudo. Essa semana a gente está tratando a respeito do pecado. Nós começamos a tratar na semana passada e a gente vai dar continuidade nessa semana. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos, ó Deus, louvar, engrandecer e bendizer o Seu santo nome. Queremos, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade, porque só Tu, Senhor, és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, ó Deus, louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu nome nessa hora. Ó Deus, ser exaltado, ó Deus, em todas as nações, ser exaltado, Senhor, sobre a terra. Ó Deus, que nós possamos ter sempre o desejo de Te louvar. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que Te louvamos e Te adoramos. Amém. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção.
Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Na semana passada, a gente falando sobre os sintomas do pecado, nós vimos que ele está relacionado a alguns sintomas que fazem com que eles sejam bem perceptíveis. Nem sempre a questão do pecado ela se mostra de forma externa, mas o convívio com as pessoas, o trato nos relacionamentos, ele acaba aflorando, porque ele faz parte, né? Agora ele está arraigado em nós. Nós nascemos já com ele, né? Davi fala isso no Salmo 51, quando ele está confessando o pecado dele, ele é confrontado pelo profeta Natan, então ele confessa o pecado dele e ele escreve esse salmo onde estaria a sua confissão de pecado e também o seu lamento por causa do pecado e depois a questão da necessidade de perdão. Essa fraqueza moral ela empurra os homens em uma direção em que eles acabam negando os seus valores, eles acabam muitas vezes negociando aquilo que é caro para eles, justamente por causa dessa inclinação, seja por medo, porque você está diante de uma força maior, seja para não ficar mal com o grupo, seja para conseguir vantagem, para ficar bem com alguém que tenha alguém que tenha poder e que possa te beneficiar de alguma forma. E tudo isso mostra a nossa fraqueza moral. A gente usou o texto que fala sobre Pilatos, lá estando com Jesus, lá em João 19, em que ele sabia que não era certo condenar Jesus, não havia nada nele que o fizesse réu de culpa, e ele estava decidido a libertá-lo, mas quando ele chega e vê a multidão enfurecida, as pessoas gritando e dizendo, olha,
ele é inimigo de César, né? Então, se você é amigo de César, você deveria condená-lo, porque se você não condená-lo, você também é inimigo de César, ou seja, você se torna conivente daquilo que ele anda falando por aí, que ele é rei, né? Que rei é César, e quem está falando são os judeus, que eram maltratados pelos romanos, uma vez que eles estavam sob domínio romano. E Pilatos, com medo, ele realmente o condena nessa questão, né? Onde ele fecha os olhos para aquilo, né? E representa a fraqueza moral. Eu falei também que às vezes nós somos pressionados, ou seja, pelas nossas lideranças, ou seja, mesmo pela própria igreja, a fazer coisas que a igreja quer que se faça simplesmente porque ela acha que está bonito e porque um monte de gente está fazendo. E às vezes a gente, com medo de perder a liderança, ou com medo de perder aquelas pessoas, o apoio daquelas pessoas, às vezes se acaba cedendo, né? É triste, né? Realmente é muito triste. Mas nós vamos ver hoje, né, um outro sintoma do pecado, que é a impiedade. A impiedade nos coloca, né, diante dessa situação. É tão terrível que fala a respeito dessa praga maior chamada de pecado. Eu vou ler um texto bíblico aqui com vocês. Abrir aqui minha Bíblia. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso de 9 a 11. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 9 a 11. Diz assim o texto: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, reverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual foi encarregado. Então ele vai falar que a lei ela é promulgada não para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E a palavra grega, traduzida como ímpios, significa pessoas que não têm respeito ou reverência. Aquele com quem elas faltam com respeito ou com reverência principalmente Deus. Mas não para por aí. Não fica só nisso. O homem é feito à imagem de Deus. E quando as pessoas perdem o respeito e a reverência para com o Criador, elas começam a desvalorizar também a sua criação. E aí está o ser humano sendo desvalorizado também. Elas perdem o respeito pela santidade do corpo. É um indício, né? Elas perdem o respeito pela santidade do corpo humano, não somente do seu, mas também do corpo das outras pessoas. E a gente vê, né, a sexualidade sendo tratada de forma tão pueril, né, como tem sido hoje. E tem sido tratada assim também dentro dos nossos arraiais, dentro das igrejas também tem acontecido isso. A sexualidade sendo banalizada. Quando você tem os jovens que não conseguem esperar, quando você tem, né, os divórcios desmedidos, sem o apoio bíblico para isso, ou seja, sem que tenha havido a deserção, ou sem que tenha havido o adultério, sem arrependimento, né? Porque com arrependimento a pessoa precisa receber a outra arrependida, e vai, né? Caminha por aí o desrespeito com o corpo, essa desvalorização com o corpo. E isso gera, né, a horrível e a vasta prole de pecados que não somente inclui a questão do sexo, mas você também tem o abuso do álcool, né, o uso de drogas que prejudicam, que danificam muitas vezes de forma irreversível a saúde física e acabam enfraquecendo também a mente. Elas pedem respeito pela santidade da verdade. Nós vivemos hoje num mundo em que a verdade ela não faz muito sentido. Aliás, você afirmar a verdade absoluta no mundo em que a gente vive hoje é algo impensável dentro da mente deles.
a partir daí surgem todos os tipos de mentiras, enganos e promessas não cumpridas. E no final, elas perdem respeito pela santidade da vida. E aí, se a vida não vale muita coisa, aí nem a nossa e nem a dos outros, e aí você tem a fórmula aí para um grande problema. E assim surge e se segue essa infindável onda de crimes e também violência. Há uma outra coisa que é a alienação e a inimizade com Deus, que se constitui um outro sintoma. Romanos 8, 7, e depois a seguir Colossenses 1, 21, dizem assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E Colossenses, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, você não tem apenas uma pessoa que é neutra, né? Você tem uma pessoa que ela é inimiga. Não existe neutralidade nas coisas daqui. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Ele. Não dizer, não, eu não sigo Deus, mas eu também não tenho nada contra. Tem, né? Então você é inimigo dele. Você foi criado para a glória dele. Se você não está fazendo nada por ele, então você está fazendo contra. O não fazer nada é fazer contra. Não existe em cima do muro. O muro já é do diabo. Nos últimos séculos, existem grandes exemplos desse sintoma particular. Os governos de muitos países usaram todo o seu poder numa tentativa de apagar sistematicamente a crença em Deus e em Cristo. A gente percebe isso. Há pouco tempo aqui no Brasil foi promulgada uma lei que tira das repartições públicas os símbolos religiosos. Por um lado, nós estamos num país laico, e embora país laico não significa país ateu, não significa que ele seja ateu, mas quer dizer que Estado e Igreja elas são de esferas diferentes. Por exemplo, o Estado ele não pode se imiscuir em coisas da Igreja, a Igreja não pode se imiscuir em coisas do Estado. Ela não apita nas questões de governo e a Igreja e o Estado não pode apitar nas questões de culto, conquanto isso não fira a questão da dignidade humana. Por exemplo, você não pode ter no culto sacrifício humano, por exemplo. Mas eu tenho liberdade de culto, eu quero matar... Não pode. Existe uma lei que diz que isso é homicídio. Então você não pode fazer isso. Mas a gente tem percebido isso. É um período em que nós chamamos de pós-cristianismo. A gente está começando a perceber já literatura sendo produzida nesse sentido. Nós estamos vivendo um período pós-cristão. O período do cristianismo ele passa e agora é um momento pós-cristão. Deus ele sai de cena e ele agora fornece lugar ao homem. A gente tem uma virada antropológica. Até um certo ponto da história, Deus era o centro de todas as coisas. Agora, nessa virada antropológica, o homem passa a ser o centro de todas as coisas. E aí, a gente tem aqui uma expressão de Protágoras, um poeta, vivendo 5 séculos antes de Cristo. Ele escreve um livro chamado Metamorfose, que nós não temos mais ele inteiro, apenas fragmentos foram encontrados, mas que tem uma frase lá que é lapidar. Muita gente já deve ter ouvido falar ela, de repente não sabe que é de Protágoras. Ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Uma outra tradução vai dizer das que existem enquanto existem e das que não existem enquanto não existem. Ou seja, tudo é medido por meio do homem. Do homem, para o homem, pelo homem. Então você tem isso. Às vezes até mesmo as pessoas religiosas, externamente religiosas, que se demonstram religiosas, na realidade são inimigas de Deus nos seus corações. O apóstolo Paulo ele sempre foi muito religioso, mas era um amargo inimigo de Jesus Cristo antes de sua conversão. O fato é que há um rebelde contra Deus no coração de cada um de nós. E a gente percebe isso quando a gente confronta a lei. Às vezes a gente se levanta contra
contra essa lei, principalmente se essa lei ela tocar na nossa agenda moderna. Por exemplo, não existe namoro, né? A Bíblia não fala sobre namoro, esse negócio que a gente tem aqui de namoro, do camarada, né? Mas é uma coisa que tem no Ocidente. Então, como que a gente faz para trabalhar isso? A gente precisa olhar para ele e trabalhar ele dentro de princípios bíblicos. Porque você não tinha, mas agora você tem. Se esse namoro ele viola algum princípio bíblico, ele deixou de ser algo legítimo. Perdão. E deixou de ser algo legítimo. Ele é algo ilegítimo, porque ele depõe contra aquilo que Deus estabeleceu. Então você tem criado um antinomianismo, né? O homem ele se levanta contra a aliança. Eu falei, né, eu estava falando ainda há pouco na aula para o seminário sobre uma entrevista do Cabrini com Silas Malafaia, com membros da igreja inclusivista. É uma igreja que aceita homossexuais, né, de vários tipos, né, gays, lésbicas, né, travestis. E o Cabrini perguntou para ele, e Levítico, né, porque Levítico fala que o homossexualismo é abominação. Eu falei, não, mas Levítico está lá no passado. Ou seja, isso é cultural, isso ficou para trás. As coisas aqui é para frente. Aí ele falou, eu prefiro ficar com João 3,16. Ou seja, joga na conta do amor. Né? Então, e assim vai se negando as coisas. E isso é rebeldia contra Deus. Porque você nega a lei dele. Fala, não, Deus falou isso aqui, mas isso aqui ficou lá no passado. Hoje é outra coisa. Né? O Deus agora é o Deus da graça. É o Deus da misericórdia. Então ele não castiga ninguém, não. Isso era lá atrás. Isso era no passado. Né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Porque isso tem atingido as nossas igrejas. Então, de fato, há um rebelde no coração de cada um de nós, quando Deus nos ordena na Bíblia que façamos ou não façamos algo, sua ordem muitas vezes desperta ressentimento dentro de nós e nos faz querer agir exatamente do modo oposto. Algo muito simples, né? Para nós, a posição do homem e a posição da mulher. Né? Isso tem causado, aliás, falar nisso, você corre risco de ser chamado de sexista. Né? Mas eu não estou nem, eu já falei que eu não sou politicamente correto, eu não me preocupo com essas balelas. A gente precisa ser verdadeiro. E o politicamente correto é uma trama, né? Para fazer com que as pessoas se calem. Se eu falar isso, eu posso ofender um grupo. Não, ele não está ofendendo ninguém. Mas eu estou trabalhando com a Bíblia. A Bíblia fala a respeito do homem, o que a Bíblia fala a respeito da mulher, e pronto. E pronto. Mas só que alguns homens falam assim, mas por que a mulher não pode ocupar liderança? Porque a Bíblia está dizendo que isso é uma função do homem. Não é porque o homem é melhor do que ela, mas porque a Bíblia diz que é assim. Né? Então eu não vou, mas agora é diferente, isso aí tem que ser mudado, a igreja tem que avançar. Não, isso é absurdo, quem fala está pecando. É porque a gente age com misericórdia, a gente não vai pegar e não vai falar mesmo, olha só, você está falando besteira, né? Você tem que ser disciplinado, a gente não faz isso. A gente procura ensinar. Mas as pessoas estão falando isso, a igreja tem que avançar, a igreja não pode ficar assim, ela não pode ficar para trás, ela tem que acompanhar a sociedade, ela tem que acompanhar o mundo. Não tem não, ela tem que transformar, ou melhor ainda, ela tem que ter uma palavra de transformação que parte da Escritura, que é a Escritura que tem o poder para isso. O Evangelho que tem um poder transformador. Mas causa ressentimento. O apóstolo Paulo ele cita um exemplo da sua experiência, da sua própria experiência, quando ele está escrevendo Romanos, lá no capítulo 7, ele vai dizer no verso 5, depois verso 7 a 9, assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. E depois ele continua lá no 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Por quê? Porque ele está falando que quando você tem a lei que fala assim, você não pode adulterar, parece que desperta dentro do homem a vontade de fazer aquilo. Mas ele está dizendo que o problema não é a lei. Ele pergunta no texto, é a lei pecado? Ele vai responder de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência.
Então está nele e não na lei. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a lei, ou seja, aquela que expressa a santidade de Deus em contraposição do homem, revela aquilo que o homem é. Não é que ele não adulteraria, não é que ele não roubaria. Ele está inclinado para tudo isso. O negócio é que a revolta dele vai se mostrar quando vier uma imposição dizendo que ele não pode fazer. Então ele se levanta. Por alguns anos, ele viveu assim, sem conhecimento do mandamento de Deus, né, o apóstolo Paulo. Não cobiçarás. Então Deus trouxe tal ordem ao coração de Paulo. Vai falar, Paulo, não cobiçarás. A lei fala isso. Não estou dizendo que Deus falou isso diretamente com Paulo, mas Deus fala isso com cada um de nós por meio da lei. E ele percebeu que esse mandamento despertou todos os tipos de cobiça no seu interior, que mesmo lutando como podia, ele não tinha como controlar. E o que é mais importante é que, no fundo, dentro de si, ele não desejava completamente controlar. A grande questão do pecado antes da nossa regeneração é que nós temos prazer. Se algumas vezes nós refreamos essa vontade, não é porque de fato nós a consideramos errado, é porque às vezes a gente tem medo de consequências. Aí, né, muitas vezes o choro, né, desse aparente arrependimento pode parecer que a pessoa fala, caramba, ó, Deus está trabalhando. E às vezes não. Primeiro porque a regeneração ela acontece de uma vez por todas, ela não acontece passo a passo. Pode ser que a demonstração disso na vida da pessoa se dê de forma gradual, mas a conversão, né, a regeneração que faz com que o coração do homem se renove, e que faz com que ele se converta, acontece de uma vez por todas. Né? Não é um processo. A santificação sim, mas a regeneração não. Mas às vezes não. O medo dele, ou então a tristeza dele é por causa das consequências. E não porque de verdade ele entende que aquilo ali ofende a Deus. Então o Paulo está sendo honesto. Não é que ele não desejava de fato e de forma completa controlar aquilo. Ele tinha prazer, mas com a regeneração nós corremos o risco de fazer a mesma coisa, mas nós não temos mais prazer nisso. E com a nossa santificação, essas coisas vão ficando cada vez mais distantes de nós. É claro que essa inimizade básica com Deus, ela não se expressa necessária e frequentemente, né, na forma de uma clara hostilidade contra Deus. Ninguém se levanta e fala, caraca, Deus, tu és um carrasco, não quero mais saber de você. É mais comum que ela adote a forma de uma indiferença. Quando alguém diz, eu não tenho interesse em música ou arte, a gente pode pensar que é uma pena. Poxa, que pena. Mas a gente não vai ficar chateado a respeito porque é apenas uma questão de gosto. Você não gosta, eu gosto. Beleza, isso aí está relacionado a gosto. Agora, mas se uma mulher diz, eu não estou interessada no meu marido, isso é trágico. Porque é uma prova clara de que ela está indiferente ao seu esposo. O amor, ele foi destruído. E se alguém diz, eu não estou interessado em Deus, e isso é extremamente trágico. Nós devemos nossa existência a Deus. Não estar interessado nele é sintoma inequívoco de que em algum lugar, né, do longo da linha, né, da nossa história, uma séria alienação ali a respeito de Deus se instalou. Uma alienação aconteceu. E aí, a gente precisa estar atento se a gente não caiu em um desses erros. Se nós não estamos alienados e essa alienação provocou inimizade. Ou, né, se nós não estamos sendo guiados pela questão da impiedade. Essas coisas elas são extremamente trágicas, né, para nós. A ideia, né, de um pecado que ele pega e que destrói o homem e que o lança por terra é algo, né, para nós assustador. Quando a gente vê pessoas que estão entregues às drogas, e eu estou falando isso porque é uma parte externa que aparece. E a gente vê a degradação, vê como a pessoa vai definhando, como aquela pessoa ela tinha um corpo e aí vai emagrecendo, ela vai perdendo sua fisionomia, vai ficando cada vez mais acabada,
suja, né, se larga na rua, abandona a família, ou às vezes a própria família abandona porque ela se torna um perigo para a família. Né? Aí você olha para aquilo ali, você não tem mais ali um ser humano. Você tem ali uma vaga lembrança do que um dia foi um ser humano. Não estou dizendo que não é um ser humano de verdade, eu estou dizendo que aí, quando você olha, a percepção que se tem é essa. E isso é triste, extremamente triste. E a gente precisa perceber que o pecado faz essas coisas. É claro que muitas vezes ele trabalha de forma sutil, nem sempre ele trabalha dessa forma afrontando Deus ou fazendo com que as coisas que a gente odeie, né, e declare isso: oh Deus, eu te odeio. Né? As pessoas elas não agem assim, mas elas negam a lei de Deus, elas consideram muitas vezes as imposições da Escritura como sendo algo injusto e que na realidade são coisas que elas foram instruídas a nós para o nosso bem. Elas não estão ali para cercear a liberdade do homem. Eu falei lá no início, né, que os governos eles têm trabalhado, né, os homens de uma forma geral trabalhado para afastar, tirar Deus da sociedade. Há um momento da história em que o homem se alienou de Deus e não quer mais saber dele. Ele pretende viver a sua vida de forma plena, porque ele ouviu alguém falar para ele que Deus ele é castrador. E isso alegra o coração pecaminoso dele. Isso alimenta a questão da alienação e da inimizade que já tem dentro dele. Falei, ele é castrador, então se ele é castrador, eu não quero nada com ele. Eu quero negá-lo cada vez mais. Eu não quero saber das coisas dele. Eu não quero viver debaixo desse governo. A Revolução Francesa, né, que na realidade foi uma revelação anticatólica, ela vai trazer muito disso. Uma professora que foi pupila, né, de Diderot, um dos pensadores da Revolução Francesa, ela vai declarar de que ela sonha um dia poder criar a filha dela em um mundo sem a ideia de Deus, sem a ideia de que existe um Deus, porque ela não quer que a filha dela experimente as castrações que ela experimentou. E quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente percebe o que ela estava querendo dizer, qual eram as castrações. É a entrega do corpo sem medida. E Deus fez algo tão belo, né, e tão gostoso, que foi produzir a questão do sexo para a alegria, para a felicidade do homem e da mulher. Nós não somos como os animais. Não é que o sexo para a gente é somente para a procriação. Ele também é para prazer. E aí está aí, uma boa leitura seria o livro de Cantares. Mas as pessoas elas querem viver isso sem a ideia de que precisa estar atrelado a um casamento. E se entregam da forma que bem entendem. Só que elas estão se degradando, elas estão se destruindo moralmente, espiritualmente, fisicamente, e elas não percebem. E se alguém diz para ela, você não pode fazer isso porque você está se destruindo, deixa de ser careta. O mundo agora é assim. Eu não preciso conhecer uma pessoa para me deitar com ela. Eu posso conhecer ela hoje, ir para um motel com ela e pronto, está tudo certo. E a gente via, né, que tinha reportagem quando fazia a respeito dos bailes, as pessoas que tinham beijado mais de uma pessoa numa noite, ou então, né, naqueles blocos de carnaval, sobre, já beijei 15, beijei 20. Quando que alguns anos, não muitos anos atrás, uma mulher teria coragem de falar um negócio desse? Ainda que ela tivesse beijado 2 homens numa mesma noite, ela não teria coragem de falar isso. Seria vergonhoso. Hoje eu falo assim de forma muito clara. É justamente porque não se importa. Existe uma lei que rege isso. Quando você se volta contra ela, você está se voltando contra Deus. Isso é penoso, isso é destruidor. Isso afasta cada vez mais, porque o coração do homem vai se tornando cada vez mais endurecido. Aquilo que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 1, é uma mostra triste desse homem que se negou a glorificar Deus. E que por causa disso, Deus o entrega às suas próprias paixões.
É como se ele estivesse ali cercado por um cuidado, aquilo que a teologia vai chamar de graça comum. Ele está sendo refreado e Deus retira dele a graça comum e ele faz aquilo que é da natureza dele fazer. Ele se entrega a tudo quanto é tipo de coisa. Porque quando ele está fazendo isso, eu estou fazendo contra Deus. Eu sou inimigo declarado de Deus. Ainda que ele não fale isso pela boca, ele o faz, o declara por meio dos seus atos. A gente precisa olhar para isso e olhar para a sociedade. E hoje, mais do que nunca, é necessário que a gente pregue o Evangelho de forma integral. E quando eu falo pregar o Evangelho de forma integral, eu não estou aqui falando da teologia da missão integral, não, que ela é nociva para nós. Ela é nociva para nós. Que está ligado às questões sociais. Ela é nociva para nós. Eu estou falando do Evangelho integral porque ele não somente fala de salvação. Ele fala o porquê o homem precisa ser salvo. E é justamente por causa do pecado. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos, pois Tu és Deus piedoso, é Deus misericordioso, mas também é um Deus justo. E a Tua justiça, ela foi manifesta em Jesus Cristo. Nele, no nosso Senhor, foram colocados os nossos pecados, e Ele sofreu por eles, para que nós pudéssemos receber a Tua redenção. Ajuda-nos, Senhor, a nos percebermos disso, e a não fazermos, Senhor, pouco caso daquilo que tem afetado a nossa sociedade. Que não entendamos, Senhor, as Escrituras apenas como um livro cultural, que tem algumas palavras bonitas, mas que, da realidade, ela não faz sentido e não transforma ninguém. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra como sendo perfeita, eficaz, suficiente, inerrante. É a Tua palavra. E que dessa forma, Senhor, possamos anunciá-la de forma plena, de forma completa, falando sobre a necessidade mais urgente do homem, que é Jesus Cristo. O problema do homem é teológico, e ele só pode ser resolvido de forma teológica. Não adianta cercá-lo de bens, não adianta cercá-lo com cuidado, não adianta cercá-lo de um ambiente bom, não adianta dar para ele a melhor instrução, não adianta dar para ele comida se ele estiver com fome. Se ele não for transformado, nada disso trará resultado. Ele vai continuar eternamente perdido. Dá-nos, Senhor, sabedoria no anúncio da Tua palavra e do Teu Evangelho. Que não seja, Senhor, apenas um comentário a alguma coisa, apenas um remédio que nós receitamos quando alguém está sentindo alguma coisa. Você está sofrendo? Vem para Jesus. Você está desempregado? Vem para Jesus. Você está com um problema familiar? Vem para Jesus. Jesus não é um gênio da lâmpada. Ele não foi trazido ao mundo para atender os nossos pedidos. Ele foi enviado por Deus para promover a nossa redenção. Algo que só Ele pôde fazer. Ó Senhor, que nos coloquemos com o rosto em terra, que possamos rasgar as nossas vestes de vergonha e cobrir a nossa cabeça com pó de cinza, como prova da nossa contrição. Entendendo, Senhor, que aquilo que estava em nós estava nos levando para o inferno, mas que pela Tua misericórdia e graça nos retirou do inferno e nos colocou a caminho do céu. Que esta mensagem permeie o nosso anúncio. Que tudo em nós, Senhor, vibre com esta mensagem. Que ao ouvi-la, a saber que está sendo proclamada de forma fiel, o nosso coração se encha de alegria e de gozo, sabendo que essa é a mensagem do Senhor.
Abençoa, Pai, a tua igreja. Traz sobre nós, Senhor, mais uma vez eu te peço, a capacidade de reflexão sobre o tempo que temos passado. Que ao voltarmos, Senhor, a nos congregar, a estarmos juntos, Senhor, no ajuntamento santo, voltemos com uma nova mentalidade. Ansiosos sim por estarmos juntos, mas com uma nova mentalidade de entrega, de envolvimento, de serviço ao reino. Sei, Pai, com a tua igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, fiquem na paz.